Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. A Câmara Baixa do Parlamento Alemão aprovou um pacote de gastos militares de 50 bilhões de euros, o equivalente a 320 bilhões de reais. A Alemanha também inaugurou um novo centro antidrones em Berlim. A Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão, aprovou um pacote de gastos militares de 50 bilhões de euros, 320 bilhões de reais. Segundo o governo, o objetivo é fortalecer o exército frente a uma potencial ameaça russa. Com este valor, o orçamento dos grandes projetos de armamento das Forças Armadas alemãs retornou a um nível recorde pelo terceiro ano consecutivo. O ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, declarou que os investimentos no Exército têm um objetivo claro: a segurança efetiva do país e o restabelecimento completo da capacidade de dissuasão e defesa. Os projetos de aquisição aprovados englobam tanto o Exército em terra como a Força Aérea, a Marinha, o Espaço e o Ciberespaço, incluindo de uniformes de soldados a munições, veículos de reconhecimento e de combate. Também nesta quarta-feira, o ministro do Interior da Alemanha inaugurou um novo centro antidrones em Berlim. Unser Land ist nicht im Krieg, aber wir sind Ziel einer hybriden Kriegsführung. Nosso país não está em guerra, mas somos alvo de uma guerra híbrida, e isso está acontecendo quase diariamente. Parte dessa guerra híbrida é o uso de drones. Nas últimas semanas e meses, temos observado um número crescente de avistamentos de drones, e em muitos casos, presumimos que esses drones estejam sendo controlados por potências hostis. In weiten Teilen davon aus, dass diese Drohnen auch von feindlichen Mächten gesteuert sind. Após a invasão russa da Ucrânia em 2022, a Alemanha abandonou sua longa tradição pacifista e começou a aumentar os gastos para reformar suas forças armadas, que há muito tempo não recebiam o financiamento necessário. Depois de 2 anos em queda, a produção científica brasileira voltou a crescer em 2024, com a publicação de mais de 73 mil artigos. O número representa um avanço de 4,5% na comparação com 2023. Apesar disso, a ciência brasileira ainda precisa aumentar sua produtividade para recuperar o patamar anterior às quedas. Em 2021, foram 82.440 artigos científicos publicados. O levantamento também mostra aumento expressivo na quantidade de pesquisadores brasileiros que publicaram artigos na última década. Em 2004, eram 205 autores a cada 1 milhão de habitantes. Já no ano passado, essa proporção quase quintuplicou para 932 por milhão. O relatório é feito a partir da Scopus, a maior base de dados de literatura científica, revisada por pares do mundo, que inclui mais de 100 milhões de publicações editadas por cerca de 7 mil editoras nas áreas de ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais, artes e humanidades. Já a análise por áreas mostra que as ciências da natureza seguem como as que mais publicam no Brasil, seguidas pelas ciências médicas. No entanto, o maior aumento em 2024 foi verificado entre os artigos de engenharias e tecnologias, cerca de 7,1%. O relatório também verificou a variação da produção de 32 instituições de pesquisa brasileiras que publicaram mais de 1.000 artigos em 2024 e verificou crescimento em 29 delas, com destaque para as universidades federais de Pelotas, de Santa Catarina e do Espírito Santo. Na outra ponta, as 3 instituições com diminuição na produção de artigos foram a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Estadual de Maringá e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Mudando de assunto, autoridades italianas anunciaram a descoberta nos Alpes italianos de centenas de metros de pegadas de dinossauros, com mais de 200 milhões de anos. Os Alpes italianos escondiam centenas de metros de pegadas de dinossauros com mais de 200 milhões de anos. A descoberta ocorreu em setembro pelo fotógrafo de natureza Hélio Della Ferreira, que avistou os vestígios em uma encosta rochosa no Parque Nacional Stelvio. Ferreira contatou o Museu de História Natural de Milão, que reuniu uma equipe de especialistas para estudá-las.
Os dinossauros de Stelvio eram muito semelhantes a este plateossauro montado aqui no Museu de História Natural de Milão. Eram bípedes, com pescoços longos e cabeças pequenas, herbívoros que caminhavam em grandes manadas, como vimos e confirmamos com as pegadas recentes descobertas. Os maiores indivíduos chegavam a medir 10 metros de comprimento e pesar até 4 toneladas. As pegadas estão localizadas em uma encosta quase vertical, mas quando os dinossauros habitavam a área, era um pântano que se estendia por centenas de quilômetros em ambiente tropical. As pegadas foram cobertas por sedimentos que as protegeram, mas com a elevação dos Alpes e a erosão da encosta, acabaram expostas novamente, revelando uma das maiores coleções de pegadas de dinossauros em toda a Europa. Uma oportunidade única para estudar a evolução dos animais e seu ambiente ao longo do tempo. E pesquisadores no norte do Canadá observaram um caso raro de adoção por ursos polares, capturando imagens de vídeo de uma ursa selvagem, cuidando de um filhote que não era seu. Os ursos polares são muito conhecidos pela força e por serem predadores vorazes. Mas a espécie também pode surpreender e se dobrar quando o assunto é maternidade. Pesquisadores no norte do Canadá observaram um caso raro de adoção por ursos polares, capturando imagens em vídeo de uma fêmea na natureza cuidando de um filhote que não era seu. A adoção de filhotes é relativamente rara em ursos polares. Documentamos 13 casos em nossa população de estudo nos últimos 45 anos. E no outono passado, quando observamos esse grupo familiar, uma fêmea foi imobilizada. Quando nos aproximamos, um dos filhotes tinha etiquetas nas orelhas e o outro não. As imagens de uma ursa cuidando de um filhote adotado foram capturadas durante a migração anual de ursos polares ao longo da Baía de Hudson, na província de Manitoba, conhecida como capital mundial do urso polar. Pesquisadores canadenses tinham encontrado a mãe na primavera, quando ela saiu de sua toca de maternidade. A fêmea tinha apenas um filhote, que foi marcado, uma prática comum para auxiliar no estudo da população. Acreditamos que seja porque essas ursas polares são mães tão boas, com o instinto maternal predisposto a cuidar de filhotes. E quando há um filhote sozinho, berrando e chorando, elas simplesmente o acolhem e cuidam dele. Os dois filhotes têm entre 10 e 11 meses de idade e provavelmente ficarão com a mãe até completarem 2 anos e meio. Os pesquisadores não têm, no momento, informações sobre o que aconteceu com a mãe biológica do filhote adotado. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha uma boa manhã e até mais.